cristianismo, infelizmente, foi uma ferramenta usada pelo sistema colonial e também da escravatura para destruir o africano. Quando Leopoldo, o rei, acho que é Leopoldo, se não me engano, o rei da Bélgica, vinha para a África fazer negócio com os africanos, ele fazia um negócio de tu para tu, de igual para igual. Pegava o que pegava aqui de África, ia vender lá nos países do primeiro mundo. E depois alguns começaram a interrogar-se. Onde que ele vai buscar este material? Começaram a vir por si também, por sua própria iniciativa para a África. Atenção. Ele percebeu que, epa, vou perder negócio. É quando reuniu as 7 potências na altura, não é? Na famosa Conferência de Berlim, em 1886, junho, para o princípio do ano de 1886. E traçaram esquemas de como explorarem a África sem se matarem. Foi quando dividiram a África, quer dizer, dividiram o continente africano em países e também começaram a colocar as fronteiras. Não haviam fronteiras antigamente, não é? Não como a gente conhece hoje. E dividiram-se. Portugal vai para Moçambique, vai para onde vai, a Inglaterra, vai para a Suazilândia, vai para a África do Sul, vai para... Foram dividindo dessa forma o continente africano. Vieram-nos explorar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando Leopoldo chegou em África, apercebeu-se que haviam três forças, poder do africano, estavam em 3 áreas. Primeiro, na sua espiritualidade. Segundo, os recursos que a gente tem. Terceiro, no laço familiar. E traçaram esquemas para destruir ou desviar o africano dessas suas 3, digamos, fortalezas. Vou só ficar na espiritual. Sabiam que o africano tem contato com o mundo espiritual, não é? E a sua força, o seu poder vinha do mundo espiritual. A história diz, segundo os anciãos africanos, quando contam a história de Gungunyan, por exemplo, dizem assim, Gungunyan só podia ser pego pela traição, porque não conseguiam apanhar Gungunyan. Que mesmo em situações de guerras, Gungunyan desaparecia à frente das pessoas. Quando quisessem disparar, ele aparecia atrás. Não só Gungunyan, mas também uma boa parte, digamos, do seu exército. Então, sabiam que o poder do africano está aqui, na sua espiritualidade. E desenharam um esquema como desviar o africano da sua espiritualidade. Foi quando trouxeram uma religião chamada cristianismo. Sente-se, prestar bem atenção, Jesus Cristo não era cristão. Não era. E o cristianismo foi inventado muito tempo depois da sua ascensão. Deus Pai não é cristão. Não vai apanhar nenhuma parte da Bíblia em que Deus se apresenta como cristão. O apóstolo Paulo, quando escreve para os seus, digamos, seus pupilos, em nenhum momento chama de cristão. Em nenhum momento. Nós declaramos a gabar cristão, sem saber que foi o sistema babilônico, por meio da escravatura, que desenhou este termo, usou e trouxe para a África. E vieram com um livro que chamamos de Bíblia. Disseram ao africano, agora vamos orar de olhos fechados. O africano já se comunicava com o mundo espiritual sem fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Quando fechamos os olhos, segundo Kenyatta, digamos que o Eduardo Mondlane do Quênia, disse o seguinte, mandaram-nos fechar os olhos, vieram para a África, nós tínhamos a riqueza. Eles tinham um livro preto, de capa preta. Disseram, vamos orar. Mandaram-nos fechar os olhos. Quando fechamos os olhos e disseram, vamos abrir os olhos, houve uma troca, permuta. Ficamos com o livro de capa preta. Eles ficaram com a nossa riqueza. Não sei se percebe. Começaram a deturpar versos bíblicos. Por exemplo, a história de Noé. Começaram a dizer que Noé amaldiçoou um dos seus filhos, neste caso, acho que Cã, que supostamente representa a raça negra. O que não é verdade. Se prestar bem atenção, Gênesis, acho que é 9:10, diz assim que Deus abençoou a Noé e seus filhos. E em Número diz assim que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então, se Deus abençoou Noé e seus filhos, Noé não estava capacitado para amaldiçoar seu filho. E se estudar bem a história, vai notar que Noé não amaldiçoou seu filho, como muita gente diz. Noé amaldiçoou a seu neto. E amaldiçoou o neto porque o neto viu a nudez. Sim, porque seu filho Cã viu a nudez do pai.
Agora, muita gente não percebe, porque o sistema babilônico, promovido por Rei Leopoldo, não queria que a gente soubesse a verdade. Então, queria deturpar para fazer perceber que nós, negros, somos amaldiçoados por Deus. Pegou nessa história. E nos afastaram da leitura, para não lermos por nós mesmos. É por isso que, por muito tempo, o africano não podia ler Bíblia. Ficava só com os líderes religiosos. Entende? Mas só para terminar nessa história aqui, não sei quanto tempo temos ainda, mas nessa história aqui, quando prestar atenção, diz assim que não é começar a beber, não é? Pegou o vinho, fermentou e ficou bêbado. E diz que, veja a linguagem, diz que Cã viu a nudez do pai. Tanto que depois, quando os mais velhos se aperceberam, foram lá cobrir o pai, pegamos um pano, toalha, mucume, e andaram em marcha atrás, de costas para o pai, e cobriram o pai para não ver a nudez. O que muita gente não entende, a nudez do pai é uma expressão idiomática. Não quer dizer nudez como nu, o pai estar pelado. Sim, não. E vamos para Levíticos, capítulo 17, 18 em particular. É quando a gente entende melhor o que significa nudez do pai. Nudez do pai significa manter relações sexuais com a esposa do pai. Então, indo para Gênesis, o que o filho de Noé fez não foi ver o pai pelado como tal, foi ter se envolvido intimamente com uma das esposas do pai. E a partir dessa ligação, nasceu uma criança. É esta criança, Canaã, que o Noé amaldiçoa. Veja só uma coisa bonita. É que Deus mais tarde revoca a maldição. Porque Deus diz que em Canaã, onde mana leite e mel, Deus cancelou essa maldição. Então é isso que as pessoas não percebem. Então o sistema foi usando tudo isto aqui, que é para nos destruir, nos afastar da verdade a nosso respeito. Esse é só um exemplo que estava aqui a dar. São muitos outros, podemos apanhar, que o sistema foi usando por meio do cristianismo. Então o africano desconectou-se da sua espiritualidade, onde vinha seu maior poder, sua maior força, e começou então a operar numa religião chamada cristianismo, que banalizou a nossa espiritualidade. Foi tudo intencional. Muito bem.